Boa noite, amigas e amigos. Renato Leão falando, canal Vasco 68. Sempre lembrando do meu patrocinador, Origem Eventos. Por favor, cliquem no sininho de notificações, deem o seu like, quem não é inscrito, se inscreva ou participe do grupo de membros como Guga Ceissa e Rodrigo Martins, por apenas R$ 1,99, ou se quiser, contribuam com o Pix. Hoje, a notícia principal, Fábio Carilli, ele se apresentou com a sua comissão técnica, o analista de desempenho, um preparador físico auxiliar. A comissão técnica, até para os dias atuais, pequena, de 4 pessoas. Ele acompanhou o treino do time alternativo, entre aspas, né? Um time misturado com sub-20, mais o Jair e Paulinho, que estava fazendo exercícios de musculação, e mais o Vitor Luiz, o lateral. Esse time, que vai ser comandado pelo treinador do Sub-20, no início do Campeonato Carioca, acho que até a quarta rodada, ele já foi apresentado aos funcionários no CT Moacir Barbosa, na Cidade de Deus, viu as instalações, deu seus palpites, né? Óbvio que ele vai conhecer o elenco verdadeiramente na segunda-feira, com o retorno, graças a Deus, do Adson, próprio Jair e Paulinho, Felipe Coutinho, Payet, Léo Jardim, Verrete, Paulo Henrique, Piton e por aí vai. E deixou uma coisa muito clara, ele vai ter um time organizado, competitivo e compromissado. Ele é um cara determinado, começando sempre a arrumar pela defesa. O scout dele no ano passado, pelo Santos, foi de quase 62%, um ótimo aproveitamento. O Santos conseguiu o vice-campeonato paulista, o campeão foi o Palmeiras, normal, e foi campeão brasileiro da Série B. Repito aqui, vou dizer, mas ele foi campeão brasileiro da Série B. Foda-se. O Vasco disputou 5 vezes a Série B e só foi campeão em uma. Repito, o Vasco disputou 5 vezes a Série B e só foi campeão em uma. E o treinador que foi campeão da Série B pelo Vasco, Dorival Júnior, é o atual treinador da seleção brasileira. Então vamos parar de reclamar um pouco em relação a que tudo está ruim. Óbvio que precisamos de jogadores, até porque já está acertado, né? Os jogadores já acertaram com o Vasco os 2 Lucas zagueiro, o goleiro Rafael Busato e o Tietê. Aí você escuta, o canal fala assim, não meu, fala assim, mas é porque são contratações que não empolgam. O Tietê empolga sim. O Tietê foi campeão em todo lugar que ele passou, um jogador de altíssima qualidade. Os outros, tudo bem, são apostas para compor elenco, mas o Tietê não é. Aí ontem o mesmo canal monta o time sem o Tietê. Porra. Quer dizer, as pessoas dão as suas opiniões e muitas vezes outras tipos de opiniões que são dadas voltam atrás. Tipo, ontem, esse mesmo canal falou que o Maurício Lemos, o zagueiro, não serve para o Vasco, ele não presta, porque ele negou o Vasco no passado. Porra, ele negou o Vasco no meio do ano passado, como negou o São Paulo, não é nada contra o Vasco. Preferiu ficar no Atlético. O Atlético estava disputando o título. E agora, hoje, mudou sua opinião. Não, né, seria uma ótima contratação. Gente, só hoje apareceram 450 zagueiros. Além do Balbuena, desse Maurício Lemos, o Pedro Henrique, que pertence ao Bragantino. O Vasco tentou enfiar a negociação com o Léo Pelé, não deu certo com o Bragantino. O Léo Pelé foi para o Atlético Paranaense. E agora é o Samir, é um jogador que tem um puta cartaz no México, foi campeão pelo México, fez a base no Flamengo, saiu há 10 anos, foi para o Udinese, hoje é um jogador experiente com 30 anos. Mas aí o salário é alto. E falar em salário alto, o Vasco, com aquela dispensa de 10 jogadores, ele já economizou 3 milhões e 200 mil reais na sua folha. Só que ele quer dispensar mais, porque contratos esdrúxulos foram feitos anteriormente, como com Zé Gabriel, com multa altíssima, Serginho, com salário alto. Então são jogadores, o De Luca não tem um salário tão alto. Então, esses jogadores estão lá, se reapresentaram. Porém, não há interesse do Vasco ficar com eles. Ao contrário, negociá-los, nem que seja um empréstimo
com apenas o clube para onde ele for pagando salário. Então isso tudo vai ser observado pelo Carille a partir de segunda-feira. A representação dos jogadores, e se um desses jogadores, repito, De Luca, Zé Gabriel e o Serginho, irão ficar no time. Muitos jogadores, gente, por isso que aparecem essas especulações, muitos jogadores são oferecidos ao Vasco. Mas não adianta contratar por contratar, nós mesmos vimos falando isso. Precisamos de jogadores realmente de peso, não é de peso gordo não, gente, de peso, jogador bom e que esteja em plenas condições físicas. Então, se a desculpa foi essa, de demorar a contratar para que venha jogador que resolva, beleza. Porque a gente já está cheio de jogador para compor elenco. Porque não tem sentido chamar jogador para compor elenco se quer desafogar a folha dispensando jogadores. Ah, tá, mas a gente está dispensando jogadores de altos salários. Estamos pelo menos tentando dispensar outros. Tá, mas dispensa, mas tem que contratar alguém. Gente, o vídeo é curto, porque o de vídeo é objetivo, é direto. Eu acho que a notícia boa da noite é a apresentação do Fábio Carille. Aí vocês vão dizer, pô, mas Fábio Carille Fábio Carille, repito, foi campeão brasileiro pelo Corinthians, um time desacreditado, e campeão paulista com o mesmo Corinthians. O Botafogo vai acertar com o Jardim. Aí, se fosse pro Vasco, iam fazer um escarcéu. O Botafogo foi campeão da Libertadores do Brasileiro, ficou sem treinador, Carlos Jorge foi embora, e agora vai pegar o tal do Jardim. O Jardim é melhor do que o Carille? Não acho. Pelo menos atualmente. Então, pelo amor de Deus, não dá crédito às pessoas, não. Dá crédito ao Vasco. Porra, vamos começar o campeonato. Amanhã tem uma porra do amistoso, não. Amanhã tem a porra do jogo inteiro. Semana que vem, se Deus quiser, espero eu estar em São Januário. Com jogo às 4h30 da tarde, passado na Globo. E digo mais, hein? Com toda a putice que a Globo fez esses anos todos conosco, foi a Globo que peitou para o jogo de São Januário. Hein? Porque a federação, essa sim, que só quer nos fuder há anos, ela queria que do jeito que fosse o jogo fora de São Januário, que fosse em Volta Redonda. Porque o Nova Iguaçu tentou vender o jogo para fora, estava muito em cima, não conseguiu. E o Nova Iguaçu, em acordo com o Vasco, pediu para ser em São Januário. Mas a federação disse que não era legal. Engraçado, tem gente que joga o Maracanã a vida toda. Campeonatos passados jogou todos os jogos do Maracanã, praticamente. Só os jogos que foram vendidos para fora que não. A bel prazer. E agora o próprio time adversário quer jogar em São Januário. E aí eles disseram não, só que amigo, manda quem paga. Então a Globo foi e o exigiu que o jogo fosse sábado, que ela quer passar o jogo de sábado do Vasco em TV aberta. Sem ser amanhã, obviamente no outro sábado, dia 11. Gente, Carille, pelo amor de Deus, eu sei que não existem milagres, mas só de Jesus e de Deus. Mas que apareçam ovos melhores e que você faça um ótimo omelete. Uma boa noite de sexta-feira a todos, fiquem com Deus e que Jesus, Nossa Senhora, Espírito Santo, de todos os santos anjos, abençoe-nos e vossas famílias.